E vamos nesse gesto da mão no coração, é verdadeiramente pedir ao Senhor que essa palavra ela tenha força em nós, através dele, pela ação do Espírito, como nós iniciamos aqui com o Padre Luther, pedindo a ação do Espírito na nossa vida, para que essa palavra ela caia no terreno fecundo e possa germinar. Esse é o propósito sempre da palavra de Deus. Nós estamos no mês de setembro, mês da Bíblia, e a igreja quer sempre nos lembrar nesse mês, por excelência, que nós precisamos, dependemos para sobreviver espiritualmente da meditação da palavra todos os dias da nossa vida. Da mesma forma como eu e você todos os dias temos que nos alimentar para sobreviver fisicamente falando. Não há diferença nenhuma. Eu preciso me alimentar todos os dias, seja, se assim posso, na Santa Missa, se não posso, hoje, pela própria palavra, Bíblia, ler ali, mas hoje podemos ouvir aí pela rede da internet e tantos outros meios que cada um de nós podemos ouvir e meditar a palavra. Então, só para nos lembrar isso, a igreja nesse mês de setembro quer gritar isso para nós, quer nos relembrar aquilo que é óbvio, mas que muitas vezes, não porque nós não temos a intenção de não fazer a experiência da palavra, mas porque eu e você sabemos que a vida corre, e a gente corre atrás da vida, e muitas vezes passamos o dia, não deu tempo. Mas vamos agora ao tema do cerco de Jericó, o tema central, e eu gostaria que você repetisse comigo, ficar bem gravado, para que você desde esse primeiro dia, como você já sabe qual é o tema, mas fique bem gravado, os outros padres que virão, se perguntar, vocês já vão saber de cor, de dentro para fora. Alguém sabe o tema central? Senhor, tem alguma cola aqui? Eu não reparei. Tem? Ah, tá, eu nem vi. Eu sou baixinho, então não vi mais. Então vamos lá, vamos repetir? Senhor, Senhor, é isso. E o tema de hoje é a cura de um leproso, que vai dizer isso para Jesus: Senhor, então vamos entender o texto. E descendo ele do monte, Jesus seguiu uma grande multidão, como aqui, mais pessoas, e eis que de repente veio um leproso. Por isso a cura de um leproso. Esse detalhe é importantíssimo para nós. Esse leproso chega perto de Jesus e o adora, prostra-se diante dele, ou seja, ele faz uma reverência. Não se fala aqui se ele se inclina, se ele dobra o joelho, mas o evangelista narra que ele o adorou, que ele se prostrou. Isso é fé. Isso é reconhecer o nosso limite, o nosso papel, o nosso lugar e o lugar de Deus. Ele tinha tudo para não fazer isso, porque ele estava apodrecendo a sua carne. Isso é lepra. Ele estava totalmente querendo estar na comunidade, estar reunido, até mesmo no âmbito religioso da época, mas a lepra não permitia, porque era uma doença contagiosa, como foi o Covid, que a gente poderia talvez fazer uma comparação, entre aspas, e uma semelhança nesse sentido. Não se podia estar. Quem estava com tal pessoa pegava a lepra. Tanto que eles ficavam em lugar bem afastado, as pessoas levavam água, alimento para eles, mas numa distância, jogava de uma certa forma, colocava lá e saía. Então ele tinha tudo para pensar na cura, mas ele primeiro, ele faz um ato de fé, ele se prostra, ele adora o Senhor.
Essa deve ser sempre a nossa reverência a Deus. Mesmo que a gente chegue muitas vezes diante dele em prantos, em soluços, porque não entendemos, não temos força para continuar em algumas situações, parece que é impossível. Mas esse ato de fé nunca pode voltar na nossa vida, porque é um ato que nós reconhecemos que só Ele pode curar, só Ele pode tocar até aquele que é intocável. Jesus não poderia tocá-lo pela lei, porque ninguém poderia chegar perto. Então, ele vai dizer para Jesus, depois dessa prostração: Senhor, se quiseres, em outras palavras, podes tornar-me limpo, sarado, curado, purificado, restaurado, transformado, o que a gente quiser usar. Então a lepra era uma doença terrível, a carne ia apodrecendo, e mais a exclusão, que era necessária de uma certa forma. Então todos iam pegar. Mas e o coração? Às vezes na igreja e fora da igreja, a gente exclui algumas pessoas ou as pessoas nos excluem. E isso é capaz, às vezes, de tirar a meta. É capaz de deixar você desanimado e até não vir mais. Ou, se é daqui ou acolá, não vou mais aqui, vou lá. Então, comparando essa exclusão que era necessária desse leproso, com essa pequena exclusão que nós passamos na vida, que não deveríamos fazer, mas se alguém nos faz, a gente não está aqui para ser acolhido, a gente está aqui para servir, e a gente está aqui para servir e adorar o Senhor. Claro que se nós temos educação, se nós aprendemos isso, nós vamos somar com a gentileza, com o caráter, com o acolhimento, acolhida. Se alguém precisa sentar, se alguém está precisando de alguma coisa, isso faz parte do decoro. Mas se tudo isso faltasse, e humanamente nós sentíssemos falta, o que você vem buscar na igreja não falta, nunca vai faltar, porque Jesus prometeu que nunca faltaria. Eis que eu estarei convosco todos os dias. Você crê nisso? Então, é isso. Então a lepra, essa doença terrível, ela era tanto física quanto socialmente devido a essa exclusão. E os leprosos, eles eram considerados então impuros, isolados, e ao mesmo tempo eles não podiam se aproximar. Então esse leproso, ele fez algo que somente a fé poderia levá-lo a fazer algo, porque ele não poderia chegar perto de Jesus. E ele tem um ato de quê? De extrema coragem e fé. Foi o que você fez hoje. Aqui choveu à tarde hoje? Choveu, velho. Então, para que você pudesse sair de casa ou ficasse pensando, bom, mas se chover de novo, e a minha dificuldade de ir, ou mesmo de carro, não, você teve uma extrema coragem e fé. Foi o que esse leproso fez. Porque se ele ficasse pensando, bom, eu já sei que pela lei de Moisés, uma vez que eu peguei a lepra, eu não posso chegar perto de ninguém, ninguém pode chegar perto de mim, então eu vou me encolher num canto e não vou chegar. E muitas vezes acontece, a gente fica pensando, né? Eu posso ir na missa no sábado, à tarde, à noite, domingo, então a gente fica pensando, bom, eu vou ou não vou? Ou às vezes uma graça que Deus quer que a gente faça, não uma graça no sentido de sorrir, etc., mas uma graça, uma caridade, e a gente fica pensando, né? Eu vou ou não vou? Eu vou fazer aquela visita ou não vou?
Eu vou perdoar ou não vou? E às vezes o pecado nem dá tempo de pensar, né? Eu vou pecar ou não vou? Quando eu vejo, já pequei. Misericórdia, então. Então essa extrema coragem e fé desse leproso é um exemplo para nós. Nós precisamos, para sobreviver espiritualmente, de extrema coragem e fé. Não é nem simplesmente eu tenho coragem, eu tenho fé. É uma extrema coragem. Eu preciso morrer para mim para conseguir ter essa coragem de vencer os obstáculos, porque nós temos a graça para vencer. Por aquilo que às vezes é barreira, nós não buscamos, ela vem a barreira, vem a cruz, mas nós temos a graça da extrema coragem e fé para vencer as nossas cruzes. E juntamente com aquele primeiro ato dele, a adoração, fé, oração, ele reconheceu em Jesus a autoridade e poder, que só ele poderia ultrapassar aquilo que estava prescrito pela lei de Moisés. Então, a sua declaração, e aí vem a gentileza desse leproso: Senhor, se quiseres, olha, isso é fé, se quiseres, podes curar. Em outras palavras, esse leproso nos ensina o quê? Senhor, eu quero ser curado, tu sabes que eu quero, mas eu quero que a tua vontade prevaleça sobre a minha. Por isso a educação. Senhor, se queres. Ele poderia dizer: Senhor, aqui como é que eu estou? Eu estou apodrecendo, estou podre, me cura, por favor, me cura. Olha a delicadeza da fé. Ele se prostra: se quiseres. Será que a nossa oração é assim? Se quiseres, cura o meu irmão. Se quiseres, cura a minha mãe. Se quiseres, realiza isso para mim, porque isso é impossível para mim, e eu creio que o impossível é para ti, o possível é para mim. E tu sabes o esforço que eu estou fazendo dentro do meu limite, da minha possibilidade de se converter. Mas esse pecado, esse vício, ultrapassa as minhas forças. Senhor, se queres, se queres, se queres, podes me curar. Repito, que não seja feita, é como se o leproso dissesse isso, a minha vontade, mas a tua. É lógico que eu quero ser curado. É lógico que nós queremos ter saúde. É lógico que nós queremos vencer cada dia da nossa vida, em todo o sentido dessa palavra. Vencer espiritualmente, vencer materialmente falando, vencer naquilo que a gente está estudando. A gente está querendo chegar, quem está na faculdade, quem está estudando, quem é criança, os pais que desejam. Tudo isso faz parte da nossa índole humana. Mas a oração tem que nos ensinar, nos educar. Senhor, esse é o meu plano, mas se queres que eu realize esse plano, por isso eu estou te entregando. Se queres, que seja feita a tua vontade e não a minha. Repito, isso é fé inabalável. Inabalável no poder de Jesus. E mais ao mesmo tempo, esse leproso dizendo: Senhor, se queres, se quiseres, ele submete à vontade de Deus. Como isso é difícil, mesmo para nós, padres, diáconos, leigos, engajados na igreja, submeter-se à vontade de Deus. Por isso que Jesus quase sempre lembrava os discípulos: quer ser meu discípulo, tem que me seguir. E já vou prevenindo, vai ter que passar por aquilo que eu passei. Então, essa submissão à vontade de Deus, morrer para a nossa vontade, e essa morte
da vontade, para que a vontade de Deus prevaleça, é uma morte que nos converte. Enquanto estamos aqui, mas já nos preparando para a vida eterna. E aí vem agora Jesus. Jesus estendendo a mão, nos diz a palavra, tocou, dizendo: eu quero, olha que lindo, ser limpo. Eu quero, fica limpo. Imediatamente a lepra desapareceu. Jesus também precisaria falar. Quer dizer, ele olhar para ele, desapareceu a lepra. Mas Jesus faz questão de responder: eu quero. Por isso que aquilo que parece que é lógico para nós, muitas vezes nós deixamos de fazer porque é lógico para nós, mas que Deus, mesmo sabendo, Ele se agrada dessas delicadezas da oração. Não preciso entregar isso, Ele sabe que eu preciso, mas Ele gosta que você fale isso com Ele, porque isso é amor, isso é fé. Da mesma forma, quando a gente tem a liberdade diante de um amigo, de uma pessoa que a gente confia, de um pai, de uma mãe, de chegar e dizer: abrir o coração, me ajuda, eu estou precisando. Ou a gente às vezes nem precisa falar, porque a mãe já sabe e chega. Mas o Senhor, Ele quer essa abertura de coração da nossa parte. Quero, sim. E é isso que o Senhor quer realizar nesses dias do Cerco de Jericó aqui na paróquia da Posse. Ele está dizendo para mim e para você: eu quero que vocês fiquem limpos todos os dias, porque todos nós, e talvez aqui são as muralhas que vão caindo no decorrer desse cerco, todos nós trazemos algum tipo de lepra. E a gente precisa, para reconhecer esse tipo de lepra, da virtude da humildade. Senão, nós não reconhecemos, e se nós não reconhecemos, a gente não se converte. O mundo pode falar, a igreja pode falar, mas se eu não estou convencido disso, como diz aí fora, não cola. Mas quando eu e você estamos convencidos, eu estou doente, eu preciso de ajuda, mesmo que a humanidade dissesse o contrário, eu sei o que eu estou passando, você sabe o que você está passando, você sabe quem você é, independente do que aquilo que a gente aparenta ou não aparenta. Mas quando você se autoconhece e você toma essa atitude desse leproso, de ir ao encontro, ninguém te segura. Não no sentido de passar por cima das pessoas, não, para aparecer, não, mas ninguém te segura. Ninguém, porque você quer a cura, você quer se converter, você quer ser fiel, você quer ser transformado, você quer ser tudo aquilo que Deus quer. Antes de você, você quer. Mas tomemos cuidado, porque sem a humildade a gente pode não querer que Deus faça em nós nova todas as coisas. E essa resposta de Jesus foi um ato de compaixão, como a gente fez aqui no ato penitencial. Mais do que o nosso pecado, é a compaixão do Senhor. Alguém poderia dizer: sim, mas Ele também é justo. Claro, sim. A justiça não é castigo, a justiça é compaixão. Ele vai dar para mim e para você aquilo que a gente quer. O que eu quero hoje? Eu quero Jesus, e você? Também, você está aqui. Então você pode dizer: se eu continuar nessa meta, lutando, eu posso ter certeza que quando o Senhor me chamar, nós vamos para o céu, porque não muda nada. Não caiamos na ilusão, aí sim, da infantilidade na fé. Quando
acontecer então o chamado de Deus, eu que sempre relutei aqui livremente, eu não quero, quando chegar lá eu vou dizer, olha, agora eu quero. Não, é a mesma coisa, não mudou nada. Por isso que enquanto houver vida, há esperança no coração de Deus, para que eu e você se volte para Ele. Então, ao tocar o leproso, Jesus desafiou as normas sociais. Então ele desafia tudo para que eu e você estejamos ao seu lado, o adorando na presença dele. Ele desafia tudo. Aquilo que é impossível para nós, ele realiza o possível. E ele não apenas falou a palavra da cura, mas olha que lindo, ele tocou o intocável. Então, ele toca o intocável. Tem coisas que a gente não consegue alcançar, e só ele alcança. Precisamos fazer a nossa parte, mas só ele alcança depois de fazermos a nossa parte. Exemplo, e que às vezes nós sofremos tanto com isso: o perdão não é mágica. O perdão é um ato concreto de fé e de caridade, sem olhar as situações que nós já passamos, ou estamos passando, ou vamos passar. Porque ninguém, porque não é mágica, de um dia para o outro vai perdoar uma ofensa que verdadeiramente foi uma ofensa. Não é uma questão boba, não é uma questão de vitimização. A gente pode cair no extremo, né? O intocável. Alguém falou alguma coisa, que tomara que não seja você e eu, mas é a natureza. Alguém falou isso aqui, como é que a gente faz? A gente diz para nós mesmos: acabou. Acabou. Agora é olho por olho, dente por dente. Por isso que não é fácil. Então vem o Senhor e quer fazer em nós aquilo que a gente não consegue, mas a gente quer. Eu quero perdoar. Se queres, Senhor, eu consigo perdoar pela tua graça, mas pela lembrança, pela razão e pelo sentimento, eu não consigo, porque eu não consigo esquecer. Mas tu podes. Isso é submeter a minha vontade, a sua vontade, a vontade dele. E a gente vai passar a vida inteira dizendo para ele: Senhor, se queres. Eu estou dando um exemplo do perdão, poderia ser tantas outras situações. Se queres, eu posso perdoar, mas me dê a graça, porque tem situações que eu não consigo. Uma das coisas mais belas e que a gente precisa tomar consciência, todos os dias da nossa vida, o esforço que eu e você fazemos para ser melhor a cada dia, em todos os sentidos dessa palavra, um esforço mínimo no coração de Deus é vitória. A gente não aceita isso porque a gente quer dar passos largos, a gente quer sair daqui e pular já lá para a casa paroquial. O esforço que você fez ontem e está fazendo hoje, para Deus é vitória, porque Ele sabe o seu esforço, a sua luta. Por isso que eu dizia no início da missa, isso é belo testemunho para nós. Você hoje trabalhou, né? Ou não? Muitos de vocês estão aqui, todos trabalharam, seja em casa, ou seja quem é, ou seja, todos nós temos a nossa vida. Você esqueceu de você para estar aqui na casa de Deus, para começar esse serviço de Jericó. Então, esse gesto que parece que é tão normal, tão simples, alegra o coração de Deus. Então, não faça propósito que você não canse. Não adianta eu falar: ó, pela minha altura eu vou tocar lá agora. Não vou tocar. Então não adianta eu ficar na ilusão. A partir de amanhã eu vou fazer esse propósito. Calma. Vamos fazer propósito? Sim. Mas que esteja ao seu alcance. O que não está, Deus vai fazer. Mas não faz na emoção da vida, na emoção da hora. Não pode ser na emoção. Nem a vida espiritual pode ser na emoção. E nem fisicamente, né? A partir de amanhã
Eu vou na missa todo dia. Mas nem pensei onde tem missa, nem pensei como é que vai ser. Não, eu tenho que calcular. Lembra aquela passagem que tem que calcular? Eu tenho que calcular. Será que primeiro eu trabalho? Aonde eu moro? Será que vai dar para a teologia? Vai. Já fiz o plano. Amém. Então eu vou tentar cumprir. Senão, meus irmãos, isso desanima a nós mesmos, que a gente começa e não termina. A partir de hoje, ainda hoje, chegando em casa, eu vou rezar o rosário todos os dias. Seria uma bênção? Seria. Mas às vezes eu não consigo nem rezar uma Ave Maria ou um terço. Como é que eu já estou me propondo a rezar o rosário? Então vou começar com uma Ave Maria. E para Nossa Senhora e para Deus, isso é vitória, porque eu não vou ficar numa Ave Maria. Eu vou começar a crescer na oração, mas dentro do nosso limite. O que é mais bonito no coração de Deus? É a perseverança. Não é se eu rezei 1000 Ave Marias hoje, eu posso rezar? Posso, se posso. Mas para Ele, é o que você está fazendo todo dia, gota por gota. Isso não nos convence, porque a gente quer dar o melhor para Deus. Então a gente diz: bom, eu queria dar o melhor, mas eu não consigo, então nem o mínimo eu vou dar. Não, para Deus, quando é de coração, o mínimo é o céu. Então aceitemos com humildade. Isso não quer dizer que eu tenho que estar estático, paralisado. Eu estou no mínimo, vou continuar sempre no mínimo. Eu vou crescendo, mas para chegar às grandes coisas. Quem foi na missa ontem ou no sábado? O que Jesus disse que bate com essa palavra que eu acabei de dizer? Quem é fiel? Não, então quem é fiel nas... Isso. Como não muda nada depois, então é detalhe. Se eu sou fiel no detalhe, quando vier um detalhe maior, eu estarei atento. Por isso que a gente sabe que a igreja tem recomendado a gente confessar também os pecados veniais, porque se eu não cuido desses detalhes dos pecados veniais, que não me tira a graça de poder comungar, eu posso fazer o ato de contrição, posso confessar no ato penitencial na missa, mas os papas, os últimos, têm recomendado por causa disso. Porque se eu não for fiel nos pequenos detalhes do meu dia a dia, quando chegar uma grande tempestade, uma grande tentação, eu não serei fiel. Vamos permitir, como esse leproso, que Jesus toque o intocável em nós. Pense nisso. Qual é o seu intocável? Que ninguém sabe e que não precisa saber. Só você sabe. Seja de ontem passado, seja hoje presente, mas que te acompanha, que te aprisiona de uma certa forma, que é uma escravidão para você. Permita que Ele toque o intocável, que Ele cure o intocável da sua vida, daquilo que é barreira. E no final do texto, Jesus vai recomendar, continua a delicadeza de Jesus, você vai então dizer isso a ninguém, você vai mostrar ao sacerdote, porque era isso, quando alguém era curado, precisaria mostrar ao sacerdote, porque quando alguém também pegava a lepra, era o sacerdote da época, pela lei de Moisés, que dizia: a partir de hoje, ele será excluído, entre aspas, pela doença contagiosa, não vai ficar no nosso meio. Se houver a cura no meio desse tempo, ele retornará, mas publicamente ele terá que vir ao templo, e o sacerdote vai dizer: esse irmão ficou curado, e agora ele volta ao convívio religioso, agora ele volta ao convívio da sociedade. Então Jesus não deixa escapar nada,
Às vezes a gente reclama da igreja, né? Porque tem algumas normas, não sei, tem algumas coisas que às vezes a gente não quer, ou não bate com a nossa vida pessoal, que a gente começa a falar mal da igreja, não é assim? Então, e Jesus leva ao pé da letra, ele tocou o que não podia tocar, porque ali, acima da lei está o amor e a misericórdia. Porém, o que era para ser feito, ele continua fazendo. Ele simplesmente precisa falar com o leproso: faz o que você quiser agora, está curado. Faz o que você quiser lá no tempo, você vai. Se não quiser, não vai. Não olha, não fale com ninguém e vai lá. E a cura de Jesus não foi só apenas física. E é isso que nós precisamos pedir no servo de Jericó. Não queiramos só a cura física. É necessária, sim, mas nós precisamos da cura interior, a restauração completa, que se dá a cada dia. Mas nesses momentos fortes de oração que a igreja, pela ação do Espírito, comprova isso, é uma oportunidade para todos nós. Então vamos nos aproximar de Jesus e vamos pedir isso. Senhor, você quer se livrar, mas não consegue. Você quer se libertar e não consegue. Qual é o homem, o seu intocável? Qual é a mulher, o seu intocável? Qual é a sua lepra, em outras palavras? Senhor, Senhor, diante da tua presença real aqui no nosso meio, pelo santo sacrifício da missa, por essa comunidade da posse que se reúne, começando hoje o cerco de Jericó, com esse tema: Senhor, 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 se queres podes curar. Aqui estamos, Senhor, para te apresentar a nossa lepra. Tu sabes o que apodrece a nossa vida espiritual. Tu sabes o que apodrece a nossa fidelidade. Tu sabes o que apodrece dentro da própria igreja, dos nossos relacionamentos, nas redes sociais, o que é podridão. E muitas vezes eu tenho consciência disso, eu quero sair disso, mas é como se eu não conseguisse, porque eu quero tocar lá, eu quero me livrar, mas não consigo. Isso vem auxílio da minha fé. E como esse leproso, Senhor, nós nos prostramos agora diante de Ti, para Te pedir, Senhor, que nunca seja feita a nossa vontade, mas a Tua vontade em nossa vida. Olha, Senhor, dentro dessa assembleia, a menor criança que está aqui, ao mais idoso, não importa, todos nós somos iguais diante de Ti, somos leprosos diante de Ti, somos pecadores, e por isso nos trouxe aqui, mais uma vez, especificamente nesse ano, nesse cerco de Jericó, na paróquia da posse, porque eu preciso ser curado, Senhor, da lepra, porque eu preciso tocar em Ti, Senhor. Há muitas situações que não me favorecem tocar em Ti, de estar aqui, mas hoje eu já consegui vencer uma barreira. Eu poderia estar em casa fazendo muitas coisas, mas eu me aproximei de Ti, estou aqui agora para Te dizer isso. Senhor, se queres, se queres, se queres, me cura, me liberta, me purifica. Irmão, irmã, é a sua oração, é o seu clamor, é a sua vida, é a sua salvação em jogo. Como ontem também, fresquinho na nossa mente, a palavra que o Senhor nos dirigiu, que nós sejamos espertos para alcançar a salvação. E você hoje deu uma prova sublime, você foi esperto, você saiu de casa para participar do cerco de Jericó, porque você quer a salvação, você quer o céu, por isso você veio, por isso você está aqui para falar isso com Ele. Se queres, podes curar. É a tua vida, meu irmão, é a tua salvação. Ame o Senhor agora nessas tuas palavras, adore o Senhor, suplique se ainda for preciso,
a misericórdia, o perdão, a bondade, a caridade. E repito, permita que Ele toque aquilo que é intocável para você. Você não tem como tocar. E que talvez seja uma das muralhas que nós trazemos, uma das lepras. Escancar o teu coração atual. Creia que o Senhor quer fazer nova todas as coisas no meu, no seu e no nosso coração.